é, quais são os desafios, mano, de você ser um pastor e um pastor de jovens num país onde é uma correria pra caramba, todo mundo é corrido, todo mundo tem seus compromissos. Eu queria começar por aí, mas também queria começar do comecinho, de lá da onde você vem, né, mano? Sim, eu vim lá do interior de Goiás. Interior de Goiás. Os caras tudo paulista aqui, ninguém vai nem saber onde tá, né? Mas eu vim do interior de Goiás, uma cidadezinha chamada Anápolis. Não é tão pequena, tem 500 mil habitantes lá. E na verdade, eu cresci em um contexto cristão, né? Minha mãe, desde pequena, me levava pra igreja. A gente dá aquela fase que eu acabei saindo um pouco desse contexto. Mas eu voltei, né? E quando eu voltei, no Brasil ainda, eu tive a oportunidade de vir estudar nos Estados Unidos, um seminário teológico pela igreja. Mas calma aí. Você tá indo muito rápido. Tô indo muito rápido. Calma. A gente tem 3 horas pra ficar aqui. O que eu queria saber é, com quantos anos você tinha, pra que você falou, não, eu quero ir pros Estados Unidos, vou estudar lá. Com quantos anos apareceu a oportunidade de você vir? Eu tinha, na época, 24 anos. Na verdade, eu vim para os Estados Unidos com 20, fazer uma experiência só. Eu tenho uns parentes aqui, eu tenho uma tia que mora e eu vim ficar 6 meses com ela. Nunca pensei em vir morar fora. E acabei que eu fiquei 6 meses, voltei, não tinha intenção de voltar para morar. Mas aí, em 2013, eu tinha uma namorada que ela era eu conheci ela na igreja também. E a gente veio passear com uma tia minha, tá até acompanhando. A tia Leda tá aí online. E a gente veio e aí, por um acaso, eu conheci, através de um primo dessa ex-namorada, o seminário teológico. E esse cara falou, ó, vai ter vaga pra janeiro de 2014, se você quiser vir e tal. E eu falei, cara, eu quero muito. Como funciona esse seminário assim? Cara, eu tô meio um pouco por fora agora, porque já tem um tempo que eu saí, mas quando eu vim, é uma escola de obras pioneiras que chama, né? Então, geralmente hoje eles têm um trabalho muito mais local, a maioria dos alunos são americanos mesmo, né? Nos lugares, nas bases missionárias que a gente tem aqui, a maioria dos alunos já ou são filhos de brasileiros que nasceram aqui, ou são americanos. Mas como eu cheguei em um contexto de uma plantação de igreja, bem no início de uma igreja, eu vim estudar na Flórida, na verdade. Uhum. E eles tinham um site e eles estavam... recrutando as pessoas. Eles davam uma bolsa integral para quem quisesse servir na igreja e estudar. E aí a gente ficava integralmente. Se eu quiser fazer isso no Brasil, aí eu posso fazer... Entro no site, você entra no site, vê quando que tem nova turma, você faz. Aí você manda um testemunho, né? Tem a questão mesmo de uma carta de recomendação ali da sua igreja. Aí Mas eu tenho que estar numa igreja mesmo, frequentando uma igreja. É importante porque o propósito é preparar pessoas que acreditam que tem um chamado missionário mesmo, que tem um chamado pastoral. Porque a gente sabe que tem vários chamados, né? Dentro da obra de Deus, tem pessoas que têm um chamado até mesmo para ser um empresário bem-sucedido, alguém que vai ser um suporte, que vai investir na obra. Então, esse chamado ele é mais voltado para pessoas que têm essa pegada missionária, de ir para as nações ou um chamado pastoral. Então, por isso que é um seminário mais direcionado para quem já está envolvido de certa maneira. Mas tem pessoas que vieram também que tinham acabado de chegar, assim, um novo convertido que fala, né? E eles estavam com vontade de estudar e vieram também. Na minha época tinha 40 alunos na minha turma, foi muita gente que veio. Eu fiquei na base no sul da Flórida, por 1 ano lá. Mas, Danzão, você já pode servir. Sul da Flórida aí. É top. Mas a gente ficava lá, cara, era o dia inteiro, né? A gente tinha aula de manhã e durante a tarde e a noite tinha atividades da igreja, célula, fazer visita, evangelismo, várias coisas. Então, só para contextualizar antes de você falar, você veio com 20 anos para cá e alguém falou para você sobre esse seminário? Não, na verdade, 20 eu vim mesmo assim, mas eu acho que foi Deus que me enviou pra cá pra mim ter uma noção. Eu nem sabia que eu ia voltar, não. Sim. Eu vim com 23 pra cá, aí eu fiquei aqui de férias 2 semanas e voltei pro Brasil, mas já com a ideia de mudar. Entendi.
Mas calma aí, na sua vinda pra cá, com esses 20 anos, você teve alguma experiência assim que falou, não, eu vou voltar, mas eu volto pra cá? Não, Tipo assim, não. não, cara, nessa época eu tava saindo de um relacionamento... Abusivo? Não abusivo. Tóxico. Mais ou menos, emocionalmente abusivo, mas foi um relacionamento que me deixou muito traumatizado. Eu tive muita crise de ansiedade, pânico, fruto disso, né? Então eu tava numa pegada completamente oposto do que eu tô hoje. Eu tava muito envolvido com drogas, eu fumei maconha aqui, né? Minha primeira experiência foi isso aqui. Então eu tava numa pegada mais completamente diferente do que eu tô hoje, né? Então eu não tinha ideia. Eu vim aqui mesmo pra curtir. Na verdade, eu vim pra fugir desse... pra mim tentar desvincular, né? Dessa pessoa. E eu vim pra dar aquela respirada, né? Fiquei 6 meses e voltei. Mas não pensava em voltar, não. Pra ficar. Pra ficar, não. Entendi. Só pra passar. Aí, calma aí, como que era a sua vida? O que você fazia no Brasil? Cara, no Brasil eu fiz direito, eu cheguei a estudar direito até o 10º período, cara. Não formei. Caralho. No último Nossa. período eu vim. Imagina, cara. Foi assim, foi naquela, eu tava na verdade, a minha volta pra Jesus, vamos dizer assim, foi porque eu tava muito arrebentado, né? Eu tinha vindo desse relacionamento que me destruiu muito. E aí, num prazo de 6 meses, eu perdi o meu melhor amigo em um acidente de moto e eu perdi meu avô também, que era uma figura muito importante na minha vida, né? Eu fui criado ali do lado dele e tal. Então, emocionalmente eu estava muito destruído, né? E eu vim do Brasil, aí quando eu tive uma experiência com Deus ali, né? Que eu estava sozinho, ninguém veio pregar para mim, eu não estava em nenhuma igreja. No meu quarto mesmo, eu tinha uma experiência muito louca com Deus. Um sonho, assim, meio macabro até. E aí eu tive eu mesmo procurei ajuda, né? Eu queria voltar, né? Eu já tinha tido experiência no passado. Mas depois de muita porrada... Depois de muita porrada. Aí você decidiu procurar... Eu decidi procurar ajuda. E aí quando eu procurei, eu me mergulhei mesmo. Eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. Porque eu tomava remédio para ansiedade, né? Eu já estava num estágio assim que o psicólogo me encaminhou para um psiquiatra. Meu emocional estava muito destruído. Tudo isso por causa da relação que você viveu. Também. Teve muito peso, mas também teve a questão do meu amigo. Só das percas, né? Das percas e tal. Então, foi um mix de fatores. Foi muita coisa.